Olá, meus amores. Hoje eu vou trazer um tema para vocês aqui, que é uma dúvida, né, que eu vejo, que eu recebo bastante também, conversando com algumas mães também, e até mesmo observando, né, a Helena, principalmente quando ela era bem pequenininha. Essa dúvida sempre surgiu e eu buscando informações, né, eu consegui trazer esse vídeo aqui. A pergunta é por que que os bebês se assustam tanto? E isso pode se estender, na verdade, mesmo quando a criança já não é mais tão pequenininha, quando já não é mais tão bebê. E geralmente, principalmente nos primeiros dias de vida, o bebê se assusta com muita facilidade e tende a ter um susto muito intenso, na verdade, né? Qualquer som, uma pessoa falando um pouquinho mais alto, qualquer coisa é motivo de que eles se assustem muito. E eu fui buscar entender o porquê que isso acontece, né? E se tá tudo bem, se isso é normal. Bom, para a gente entender de onde que vem, né, todos esses sustos, a gente tem que entender o seguinte: durante o período, né, da formação do bebê, que ele está no útero da mãe, tudo é um pouco mais suave, tudo é um pouco mais amortecido, né? Ele está envolto em líquido, então por mais que ele já consiga ouvir, que ele já consiga distinguir a voz da mãe, do pai, das pessoas que têm convivência ali com a gestante, tudo é menos intenso. Tem aquele filtro, né? Tem o líquido ali que ajuda a dar uma aliviada. Então, quando chega aqui fora, ele vai começar realmente a treinar a audição dele fora do líquido. Então, é tudo mais intenso. Então, ele começa realmente a ter noção do mundo à volta. E nesse período, né, nesses primeiros meses, o bebê ele não tem total noção do mundo à volta dele, né? Ele começa a interagir com sons, começa a entender, né, as coisas. Então, qualquer coisa que seja um pouquinho mais abrupta pode causar, sim, aí um susto, né? E principalmente se esse bebê estiver ali começando a pegar no sono, é normal que ele tenha um susto e, inclusive, venha com alguns espasmos, né? O bebê se balança todo e realmente é aquele susto que até a gente fica um pouquinho assustado assim com a reação deles, né? E é importante também a gente avaliar que nesse período aí dos primeiros meses do bebê, ele está com o sistema nervoso sendo desenvolvido. Então, esse desenvolvimento ele é gradativo. E com isso também os bebês não conseguem entender o que, que de fato é perigoso e o que não. Então, eles geralmente têm essa reação assim um pouco mais forte a alguns estímulos, né? Então, a gente tem com certeza que deixar que o bebê tenha contato, né, com sons, com ambientes, até porque ele vai precisar conviver com outras pessoas, com uma TV ligada, com um rádio, mas é importante você ir inserindo isso de forma mais gradativa, né? Para que esse bebê não fique se assustando tanto aí também, com tanta frequência. E é importante também a gente entender que o bebê ele ainda não tem a autorregulação do sistema emocional. Então, realmente, ele pode ficar muito assustado e muito abalado com situações que quando ele crescer um pouquinho mais, quando ele já for uma criança, né? Para ele vão ser coisas assim totalmente normais. Então é importante a gente entender essa fase e é normal, tá? É bem normal que as crianças tenham essa reação. Não é motivo de você achar que pode ter alguma coisa errada com seu bebê, exceto se você observar que ao longo do desenvolvimento, né, quando ele já está ali com 10 meses, um ano, ele continua muito sensível, né, a barulhos, né, lembrando que quando se você está ligando um liquidificador, uma coisa que faz um barulho muito mais forte, muito diferente, é normal que crianças, né, se assustem e possam até ter uma reação um pouco mais exagerada com relação a isso. Mas é importante você conversar, explicar para a criança que você vai ligar, que vai fazer um barulho, e aos poucos ela vai se acostumando com isso. Mas se você perceber que o seu filho nessa idade, entre 1, 2 anos, ele ainda se sente muito incomodado com um ambiente onde tem muitas pessoas falando, ou mesmo um ambiente externo, onde tem carro, moto, é importante você procurar uma ajuda médica, porque pode ser um indício de autismo. Mas, fora isso, é muito normal que a criança se assuste, é muito normal que ela se incomode com ruídos altos, né? Não é motivo de preocupação. E algo que você deve fazer sempre: acolha a criança. Por mais que você vai explicar para ela que ela não precisa ter medo, que ela não precisa chorar, por exemplo, porque você ligou o liquidificador ou um aspirador de pó, é importante você acolher. Se ela estiver chorando muito,
dê colo, converse, porque é importante que ela se sinta segura, para que ela consiga entender que esses barulhos, né, esses ruídos não trazem nenhum risco para elas, que você está ali e que vai acolhê-la. Se você for com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Procure a gente lá no Instagram, a página @mãesoueu1, e vai ser um prazer ter cada um de vocês por lá. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.